pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Me Ensina a Cozinhar. E hoje a gente vai mostrar para vocês como fazer um enroladinho de presunto e queijo, ou mais conhecido em alguns lugares aí como joelho, né pessoal? E para fazer esse enroladinho, a receita é bem simples. A gente vai mostrar aqui em poucos ingredientes você consegue fazer, começando aí por uma xícara de leite morno. Então vamos medir aqui 240 ml. Eu tenho aqui um medidor de 120 ml, né? Vou colocar 2. Você pode pegar o leite direto da geladeira e colocar 30 segundos aqui no micro-ondas, né? É o tempo de você misturar os demais ingredientes aqui, o leite já vai estar morno no ponto que a gente precisa para poder dissolver bem o fermento em pó. Bom, então você separa a tigela aqui onde você vai fazer a massa. Pode colocar uma colher de sopa de açúcar bem cheia, tá pessoal? Não tenha medo de colocar o açúcar aí, porque isso não vai ficar doce. A gente vai colocar 10 gramas de fermento em pó de saquinho, mas se você comprar aquele fermento biológico de tablete, pode ser um tablete de 30 gramas, tá? Mas no caso aqui a gente comprou em pó, são 10 gramas. Meia xícara de óleo, que são 120 ml. E uma colher de sobremesa, na verdade, né, de sal, tá? A gente vai mexer tudo, pode pegar o leite lá do micro-ondas que já está morno e a gente vai mexer agora só para realmente misturar o fermento, o açúcar, antes de começar a fazer a massa, tá? Então dá uma mexida só para dissolver o fermento ali e a gente vai acrescentar agora 500 gramas de farinha de trigo, ou seja, meio quilo, né? Só que a farinha a gente tem que acrescentar bem aos poucos, né? Porque senão a massa vai empelotar e você não vai conseguir mexer. Pode começar a mexer, vai misturar bem a massa com uma colher, enquanto está mole ainda, né? E aos poucos a gente vai colocando essa farinha aqui até dar os 500 gramas. Vamos mexer bem, né? Você vai ver que a massa vai engrossando, mas ao ponto que a gente já não consegue mexer mais com a colher e aí é a hora de a gente manter a mão na massa, né pessoal? O segredo aqui é, coloca a farinha aos poucos, mas vai amassando bem, sovando bem a massa até toda a farinha da tigela sumir e aderir bastante a massa para que fique tudo bem uniforme. Perceba pessoal que eu estou medindo aqui um pouco a olho, né? Estou colocando a farinha aqui aos poucos, mas eu conheço bem essa receita, então eu sei o ponto que está dando os 500 gramas. Mas para vocês que estão começando aí, é melhor pegar, medir antes, colocar numa tigela, né? E pesar mesmo os 500 gramas ali para não se perder. Bom, depois de sovado bem a massa, é hora da gente deixar ela descansar um pouco para ganhar um certo volume. Então a gente vai fechar essa tigela aqui com a massa com um plástico filme, tá? Pode colocar bastante plástico aí para vedar bem a massa e não entrar ar, né? E a gente vai deixar ela mais ou menos por uns 30 a 40 minutos descansando, até que ela dobre de volume mais ou menos, tá? Então assim, não tem um tamanho certo que ela tem que ficar, mas por pelo menos 30 minutos ali pra gente deixar o fermento trabalhar e a massa crescer. Ela vai praticamente duplicar o volume. Bom, depois que a massa já está com esses 30 minutos descansando, a gente vai tirar aqui o plástico. Pode ver que a massa já cresceu bastante, né? Ela está com um volume bem considerável e ela já está no ponto de abrir. Então assim, agora fica mais fácil para a gente abrir também depois que ela cresceu. Então o que a gente vai fazer agora? Numa bancada bem limpa e bem espaçosa, a gente vai distribuir um pouco de farinha de trigo. Essa farinha é para untar mesmo a bancada aqui, para a gente poder abrir a massa e ela não grudar. Tá pessoal? Vai ficar mais fácil, né, da gente abrir a massa. Pode distribuir bastante farinha aí, não tem problema, porque isso não vai deixar gosto depois no enroladinho. E a gente vai pegar uma mão de massa e começar a abrir. Então assim, a dica que eu dou, pode usar qualquer garrafa que você tenha aí, se você não tiver um rolo. E a gente vai abrir bem essa massa agora até ela ficar por uns 40 por 30 centímetros.
E aí é só a gente começar a rechear. Então eu vou colocar aqui catupiry, né? Ou um requeijão aí de sua preferência, por toda a extensão. A gente vai colocar aqui peito de peru ou presunto, tá? Eu faço às vezes um pouco de cada. Pode distribuir bem aí por toda a extensão também da massa. E depois queijo. Queijo mussarela, queijo prato, o queijo que vocês preferirem. E aí só vim enrolar. Assim, a única dica aqui é enrolar bem fino, né? Bem rente ali, pra gente não deixar o enroladinho muito grosso, porque ele fica difícil de assar. Então a gente vai enrolar, pode tirar o excesso aí de farinha de trigo, e depois a gente dá uma achatada nele, que ele vai crescer bastante ainda na forma quando estiver assando, né, pessoal? Depois você vem com uma faca, tira o excesso aí dos lados, né, das pontas do enroladinho, tira das duas pontas, e aí você vai medir nesse comprimento 3 enroladinhos, 3 salgados, né? Então vamos dividir por 3 aqui, ó. E a gente vai distribuir isso numa forma já untada com margarina e farinha de trigo. Pode deixar um espacinho entre eles, tá, pessoal? Porque isso ainda cresce ainda no forno. E agora, com o restante da massa, a gente vai repetir o processo até encher o tabuleiro e até terminar a massa, né, pessoal? Mesma coisa, abre a massa, recheia, enrola, parte, né, e joga pro tabuleiro de novo. Então não tem muito mistério, não precisa ficar muito uniforme a massa, porque depois que enrola ela fica perfeita. Bom, aqui a gente já tem todos os enroladinhos que a massa deu. E aí agora a gente tem que fazer o que? A gente vai quebrar um ovo para pincelar em cima de todos os salgadinhos, né? E vai dar aquela aparência mais assada. Porque se a gente deixar sem o ovo, o enroladinho vai ficar bem branco e é difícil você perceber também que ele já está no ponto de tirar, né, pessoal? Então assim, o ovo ele dá uma textura melhor pro enroladinho. Pode pincelar bastante o ovo aí. Vocês viram que eu nem tirei a clara, né? Então é gema e clara junto. É só mesmo mexer o ovo e passar em cima do enroladinho. E para finalizar a receita aqui, a gente vai jogar um pouquinho de orégano. O orégano sim dá um pouco de gosto também, né? Para decorar um pouco a sua receita, né? Bom, agora já está pronto para ir ao forno. A receita agora a gente tem que deixar entre 30 e 40 minutos no forno a 180 graus. Eu já dei um aquecimento nele aqui antes, né, pessoal? Mas a gente tem que baixar para 180 graus, senão queima. Então deixa 30 minutos aí e vamos ver como que ficou. Olha que delícia, pessoal. O queijo derrete bem, o recheio está bem cremoso lá dentro e ele não queimou, tá? Na verdade esse dourado aí é porque a gente passou o ovo. Então depois de 30 minutos a gente já tem aqui o enroladinho pronto. E é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado. Deixa aquele like, se inscreva no nosso canal aí para novas receitas.